avisar que eu tô um pouco doente, então não ligue pra minha voz, porque tá com a garganta ruim. E também eu vou. E outra vídeo também eu vou começar a postar. Tentar postar vídeo diariamente aqui nesse canal. Tô vendo que tá dando certo. E vocês estão gostando bastante, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com esse SMR, pessoas. Nossa, que rápido, vocês já voltaram. Caramba. Mas por que tão sujos? Olha isso. Nossa, você tá bem? Você tá com um machucado bem na barriga. Isso foi um lobo, não é? Mas a gente precisa cuidar de você. Hã? Você tá bem? Oxi. Tá, eu preciso chamar de mim pra resolver isso. Fiquem aí. O que foi, Nandinho? O que aconteceu? O que aconteceu com a minha irmã? O que aconteceu com o Jungkook? Olha isso aqui. Meu Deus, esse, você não tá com dor, não tá com nada. Olha isso, tá feio. Vai infeccionar desse jeito se eu não cuidar, ou sei lá quem não cuidar. E se você não cuidar, vai machucar e. Hã? Não tá doendo? Oxe, isso deveria doer. Que estranho. Tá, eu vou cuidar de você e. Ah, de mim, um minuto. Aconteceu também outra coisa. O Yonggi, ele apareceu de novo. E ele ficou me provocando. E provocando a SN. E daí, do nada, ela se transformou numa lobo e gato. E arranhou o Yonggi. Sério. Meu Deus, não pode ser. Isso é muito raro de acontecer e. Sério, eu nunca mais eu vi alguém assim depois desses anos todos que eu vivi. Eu já vivo bastante tempo aqui. Então é bem difícil de se encontrar uma pessoa assim. Quem é você, SN? SN, você é. Vamos se dizer assim, que foi escolhida para derrotar as pessoas que estão nos fazendo mal. Eu sei, é complicado de entender isso, mas eu vou te explicar mais se você quiser entender. E se você quiser. Se você quiser, a gente fala disso depois ou agora, se você quiser. Bom, quando você tinha 5 anos, SN, seus pais faleceram, não é? Então, sua mãe, ela faleceu. Seu pai, ele não faleceu porque ele era como você. Só que ele não era híbrido de gato e nem de lobo. Ele era um anjo barra demônio. É, ele se parece comigo, né? Porque eu sou seu pai. Sem brincadeiras. E eu sinto muito. Eu tentei salvar a sua mãe. E só que ela não sobreviveu. Eu tentei de tudo. Tentei curar ela com magia, com tudo. E não deu certo. Me desculpa, de verdade. Pera, como assim, Nandjum? Você é meu pai? Por que nunca me contou isso? Como assim? E eu não lembro de nada. Eu não lembrava do seu rosto. E eu só lembrava da minha mãe. E a esse também. Por isso, eu não acredito. Ai, cara. SN, espera! Deixa. Ela tem que pensar um pouco. E, sério, desculpa de mim. Não foi minha culpa. Eu não queria me revelar porque eu tinha medo de vocês me rejeitarem ou alguma coisa assim. Me desculpa. Eu vou subir lá pra cima.
Ciene, você vai embora? Olha, eu vou te dar um conselho. Não vai embora. O Nandium, ele pode ter errado e essas coisas, mas se você for embora, ele vai se sentir muito culpado. Ele não tem culpa, ele tentou salvar sua mãe, ele queria ir ver você e o de mim, mas você sabe que não ia dar certo. Então, não vai embora. Só isso que eu te peço. Eu vou entrar e você pensa direito, tá bom?